para perguntarem, para se interarem, para poderem participar de coisas diferentes. É um prazer poder receber vocês aqui. Fazia tempo que a gente não conseguia se reunir, certo, gente? Então, assim, é um prazer. Espero que vocês aproveitem bastante. E eu gostaria agora de convidar uma pessoa muito especial que vai reger aqui a nossa atividade de hoje, o nosso evento. Eu gostaria de chamar para trabalhar aqui conosco hoje o professor Daniel. Por favor, professor Daniel. Uma salva de palmas para o professor Daniel. Boa tarde, galerinha do Lauro! Boa tarde, galera do Lauro! Tá melhorando, mais uma vai melhorar ainda mais. Boa tarde, Lauro! Gente, olha só. Então, esse dia para lá de especial nosso aqui, tá? O professor André já falou um pouco, né, a respeito do nosso evento. Vocês conhecem o Altas Horas? Não, né? Vocês ficam acordados até sábado, meia-noite, 1h da manhã? Claro que não, né? É assim. Sério, isso mesmo? É assim. Eu pensei que sábado, 9h da noite, já estava dormindo. Não? Não tá. Gente, a ideia nossa da escola é que vocês participem, tá? Não dá para ficar aqui hoje gente, quem tá, levanta a mão, pergunta, vamos tirar dúvida, vamos lá, é um grande bate-papo. Quem quiser falar, levanta a mão, a gente vai, leva o microfone, é essa troca que vai ter que funcionar. Beleza? Posso contar com vocês? Não, tá. Show de bola, adoro isso. Gente, vamos tentar fazer uma brincadeira aqui, vamos ver se vocês se relaxam. Eu estou sentindo que vocês estão tensos aqui. Vamos tentar fazer uma brincadeira de aquecimento nosso. Essa aqui eu sei que vocês adoram fazer, fazem muito em sala de aula, né, quando o professor não está, principalmente. Tá? Todo mundo aqui conhece a música do Queen? We Will Rock You? Sim, né? Então tá, como é que é a batida dela? Todo mundo quer ver. Agora é o seguinte, agora a brincadeira agora é o seguinte. Só a galera desse lado aqui, P30 e C10, vai fazer a primeira parte. Vamos ver se rola, ver se vai dar certo, hein? Com vocês aqui, ó. Lá na pedra. Só. Calma. Só. E aqui, C20, C30 vai dar a palma final. Então eles vão fazer. Vamos lá. Pam. Tá lindo demais. Beleza. Vamos ver se a gente consegue coordenar ainda mais a situação. Aqui vai bater a primeira vez, a segunda. E aí eu quero ver ele cantando junto comigo. Não, calma, tem de barbata. Vamos ver? Vamos tentar? Vamos? Sabe que aluno do Lauro é diferenciado. Né? Aluno do Lauro aqui é participativo, é educado, não tem. Né? Aí fora a gente sabe que vocês, né, fazem parte daquele grupo seleto de alunos que a gente tem muito orgulho de ser professor. E é verdade isso. Tá? Eu falo olhando no olho de cada um de vocês, isso é verdade. Tá? E aí eu desafio vocês, então, vamos lá. Movimento. E palma. E aí
e aí eu vou dar o tom do que a gente vai cantar junto. Aí na hora de cantar, todo mundo. Vamos ver se rola. Pedrinho de C10. Mais alto. Eu. Tá baixinho. Eu. Baixinho ainda. Eu. Yeah, yeah, yeah. Mais alto ainda. Eu. Yeah, yeah, yeah. Aí. Porra, até que rolou, gente. Palmas pra vocês. Show de bola. Mas olha só. Gente, olha só. Eu não vou estar aqui apresentando as aulas sozinho. Para isso, tá? Eu vou convidar uma pessoa conhecida de vocês, principalmente da C11 e C12, tá? Mas ela é supervisora pedagógica de todos vocês. E professora de português da C11 e C12. Professora Jaqueline, pode entrar aqui com a gente, vamos lá. Vamos lá! Seja bem-vinda, Prof. Jaque. Muito obrigada. Ainda bem que ele me chamou agora, não na hora de fazer isso aqui, né? Porque eu sou muito descoordenada, eu ia fazer tudo errado. Pessoal, estou super contente de participar. O Daniel fez esse convite para eu estar apresentando aqui, né? Mais auxiliando ele neste momento, junto com todos os professores de vocês. Que a gente tenha uma tarde mega agradável, né? E que a gente consiga cada vez mais ter esses momentos que o Lauro gosta tanto de proporcionar aos seus alunos, né? Momento de debate, de conversa, de olhar no olho, né? E poder fazer aquelas perguntas que às vezes ficam engasgadas e a gente não sabe para quem perguntar. Por isso que nós temos convidados maravilhosos hoje, né? Sobre temas tão importantes. Especiais. E aí já vamos chamar, né? O pessoal está na expectativa. Prof. Jaque. Então agora nós vamos chamar o professor de música da Rede Municipal de Porto Alegre desde 2013. Ele é formado em música pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERJ. Está realizando mestrado em Educação Profissional Tecnológica pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul, o IFSU. Pesquisando o lugar da educação para relações étnico-raciais nos institutos federais do Rio Grande do Sul. Uma salva de palmas para o professor Marcel da Silva. Olá então, boa tarde pessoal. É um prazer estar com vocês. A maioria de vocês aqui já foram meus alunos, alguns ainda estão sendo. E a gente está nesse super evento aqui da escola hoje. Eu vou falar sobre um tema super importante e super relevante que vivemos hoje e que nos afeta todos os dias, que é o racismo estrutural, o racismo dentro da escola e a educação étnico-racial. Como tem um papel importante e como isso não é lembrado, como isso não é trabalhado e como faz falta que esse tema seja trabalhado dentro da escola. Tá? Muito bem, Marcel, beleza. Vamos dar sequência, porque o Marcel já deu o tom da conversa dele, né? Então, vamos lá. Seguimos. Vou chamar agora uma convidada nossa, que ela é formada em História e Geografia pela URGS, especialista em Educação Ambiental e Educação Inclusiva na URGS, mestre em Geografia também pela URGS, atua como professora desde 1995, sendo que desde 2002 como professora do município de Porto Alegre. Ela foi coordenadora da Educação Ambiental lá na Secretaria Municipal de Educação. E atualmente foi coordenadora então da Educação Ambiental entre os anos de 2012 e 2017. Atualmente ela é diretora de uma escola municipal de Educação Fundamental de Surdos Bilíngue Salomão Patini. Recebam com muitas palmas professora Andréia Ketzer Osório. Então recebi esse convite para conversar com uma galera, faz um tempo que eu não converso com uma
desafio maior é que eu tenho que falar sobre uma coisa que é muito, muito importante para mim e também para vocês, que é o nosso ambiente. Então eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre qual é o nosso papel e o que a gente pode fazer, então, por esse nosso planeta que continua, né, que há muito tempo vem sendo degradado, que continua sendo degradado. Então, o que a gente, como aluno, como cidadão de Porto Alegre, o que a gente pode fazer, então, qual é a nossa parte nisso tudo e o que a gente pode fazer para mudar um pouquinho essa situação. Então, eu espero que seja uma tarde muito legal, muito obrigada pelo convite e vamos tentar nos divertir hoje, tá? Nós que agradecemos a presença, professor. Agora, o nosso terceiro convidado é formado em Relações Internacionais e pós-graduado em Diversidade e Desenvolvimento de Práticas Inclusivas em Organizações, ambas na Universidade La Salle. Trabalha atualmente como especialista em diversidade, equidade e inclusão na empresa Rock Content, uma empresa de marketing de conteúdo. Foi voluntário durante 5 anos no GAI, Grupo de Assessoria a Imigrantes e a Refugiados, e foi um dos cofundadores da equipe poliesportiva Pampac, que trabalha com a inclusão da população LGBTQIAP+, na prática esportiva. Chamamos então David de Oliveira Reis. Palmas lá, gente! Seja bem-vindo, David. Pode tomar outro lugar. Tem um microfone para cada um de vocês aí, tá? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Espero que vocês também estejam felizes de estar dividindo esse momento com a gente. Espero que seja um momento de muita troca, de muita interação. Sei que pode parecer meio assustador, às vezes, fazer uma pergunta, mas é importante para a gente também, para saber quais são os assuntos que mais interessam para vocês dentro das nossas áreas. Quero agradecer ao Daniel, ao professor André, pelo convite. Numa escola, mas estou muito feliz em retornar. Por muito pouco não fui professor de Geografia ou de História, acabei indo para as relações internacionais por indicação de um professor de História e que me traz aqui hoje. Então estou muito feliz de estar falando sobre um tema também que eu gosto muito, que é a diversidade. Espero aí deixar um pouquinho do David, do que eu aprendi aí ao longo desses anos, e com certeza eu já levo muito da escola Lauro Rodrigues comigo para minha vida. Então obrigado por essa oportunidade. Valeu. A gente que agradece a participação aí, David. E bom, como não podia deixar de ser, né? Nosso evento Altas Aulas tem que ter música. Então, para essa parte musical do nosso evento, eu vou chamar uma banda que se chama Hard Blues Trio, formado pela Dani Ela no contrabaixo, Juliano Rosa na guitarra e Alexandre Becker na bateria. É uma das bandas que mais se destaca na cena blues rock brasileira. Em 2017, Pé na Estrada, o álbum de estreia da banda, levou o grupo até diversas cidades do sul do país, além de proporcionar participações em festivais e eventos de grande expressão. 3 singles audiovisuais dão continuidade ao seu trabalho autoral: Vento e Chuvarada de 2019, Missed the Train e Escuta Esse Rock, ambos de 2020, estão disponíveis nas plataformas digitais do Hard Blues Trio, YouTube e Spotify. Em formato acústico, sem a participação do Alexandre, baterista, infelizmente, hoje eles farão a parte musical do Altas Aulas. E por isso, eu vou chamar Juliano Rosa, Daniela, Hard Blues Trio. Palmas lá, gente! Sejam bem-vindos. A palavra é com vocês. Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? É um prazer e uma honra, uma alegria imensa estar aqui no colégio fazendo esse grande evento para vocês, tipo Altas Aulas, Altas Horas. Agradecer a professora Marcela e o professor Daniel que nos convidaram para estar aqui hoje. E vamos seguir de som, né, pessoal? Vamos fazer um som. A gente é do cenário rock, blues, e a gente vai tocar um blues tradicional agora para vocês. Espero que vocês gostem. Boa tarde, gente, tudo bem?
Minhas técnicas sempre prevalecem. Qual professor? O Marcel? Marcel. Professor, e o Marcel? So let a good time roll. And let a good time roll. I don't care, we all know, baby. Get together, let a good time roll. Don't say I'm mumbling, talking trash. You don't wanna have a fun, you're gonna go. I don't care, we all know. Get together, let a good time roll. Make them know it, come on. Hey, everybody! Escola Lauro Rodrigues, é um prazer. I got a dollar and a quarter, just rain in the cloud. Don't let nobody play the cheap. I got a 50-cent roll and I'm gonna be and let a good time roll. And let a good time roll. I don't care, we all know. Get together, let a good time roll. Everybody sing. We got a good time roll. Let the good times roll. Let a good time roll. Let a good time roll. I don't care, we all know. Get together, let a good time roll. Fazer barulho aí, quem gostou, gente. Show de bola. Muito bom, muito bom. Fantástico, tô toda arrepiada ter isso dentro da nossa escola, que máximo, né? Como é importante poder conversar, mas conversar com boa música é muito melhor, né? Vamos começar agora, então, a falar um pouquinho sobre os nossos temas com os nossos convidados, né? E professor Daniel, posso fazer a minha primeira pergunta? Mas tudo contigo. Então, assim, David, eu lendo ali para te chamar, né? Fiquei pensando, meu Deus, tu trabalhas em diferentes momentos, assim, né? Em diferentes organizações. Como tu achas que neste momento esse tema está ocorrendo dentro das escolas, né? Porque também tem aquele tabu, né? Ai, a gente não pode falar, ou a gente não consegue falar sobre isso. Mas a gente percebe que a temática está sendo vivenciada pelos nossos alunos, né? Mas os professores têm dificuldade muitas vezes. Eu te digo que até eu às vezes fico pensando assim, é tanto que dá um nó, daqui a pouco, às vezes eles me ensinam muito mais do que realmente eu sei, né? Como é que isso daí aparece dentro da escola, né? Como é que essa temática pode ser trabalhada dentro da escola, assim, pelos alunos, pelos professores? Como é que tu tem essa visão? Eu acredito que, primeiro de tudo, é lembrar que somos pessoas, né? Que a gente está lidando de pessoas para pessoas. Quando a gente está falando sobre diversidade, do que a gente está falando? A pluralidade de pessoas. A gente entrevistar todas as pessoas que estão aqui, muitas questões, obviamente, são parecidas, mas são pessoas únicas.
Hoje a gente está falando de uma diversidade de 7 bilhões de pessoas na Terra. Infelizmente, por a nossa história, pelos nossos colonizadores, pela como a gente se formou enquanto sociedade, algumas características, o fato de eu ser homem ou ela ser mulher, ou uma pessoa ser heterossexual ou homossexual, fez com que os preconceitos fossem construídos, algumas pessoas fossem ter poder e outras não. Então a gente tem que lembrar que, primeiro de tudo, somos diferentes, e isso aqui nos como fortes, isso aqui nos constitui enquanto sociedade. Obviamente, nas nossas leis precisamos ser igualmente, mas somos diferentes. E infelizmente, por causa das nossas diferenças, algumas pessoas vão ter acesso e outras não vão ter acesso. E a gente pode falar acesso à educação, acesso à saúde, acesso à empregabilidade, e como esse acesso se dá, com muito mais esforço ou com menos esforço, dependendo daquelas características que me constituem. Então, trabalhar isso dentro das escolas, com certeza é urgente. A gente está falando sobre o quê? Pessoas, as interações humanas. A gente não pode esperar que as pessoas se tornem adultos para que aí a gente traga esse debate aqui para dentro, né? Porque as relações já estão sendo construídas aqui, os desafios de lidar com o diferente, de olhar para o outro, entender que o outro é diferente, e mesmo essa nossa diferença nos torna iguais, porque somos diferentes. Então, não quero politizar, obviamente, né, mas a gente sabe que existe um movimento muito conservador de não trabalhar dentro das escolas, mas na verdade o que a gente está fazendo, né, o que as pessoas estão fazendo é só privando com que essa juventude aqui acesse a informação, a sua própria identidade, e dificulte o processo de inserção, por exemplo, em empregos. Porque eu falando da minha realidade hoje dentro das empresas, hoje eu sou contratado para trabalhar especificamente com esse tema dentro da empresa. É inadmissível que qualquer pessoa dentro da minha empresa tenha um ato discriminatório, que pode ser direto, posso estar te privando de acesso de alguma coisa dentro da minha empresa, mas que pode ser também um processo seletivo. Então, por a pessoa ser preta, ou a pessoa ser gay, ou a pessoa ser trans, faz com que ela não acesse ao trabalho. Então, eu estou lá para fiscalizar, para ajudar a minha empresa com que essas barreiras sejam tiradas de lado. E que a gente olhe para aquele indivíduo com as suas potencialidades, com as suas inteligências, com as suas vivências, e que isso seja levado em consideração. E quando a pessoa entra dentro da empresa, seja oferecido as mesmas oportunidades, que ela tenha oportunidade de desenvolvimento, que ela não precisa interagir com o chefe dela com medo de compartilhar suas vivências, de compartilhar a sua vida. Então, quando a gente nega informação para a escola, a gente só está atrasando o desenvolvimento dessas pessoas que vão lá chegar dentro de uma empresa muitas vezes e vão precisar lidar com a realidade, que é trabalhar com pessoas com deficiência. Tu vai ter um colega que ele é gay, tu vai ter um colega que é trans, vai ter um colega que é preto. Quanto mais cedo a gente conseguir trabalhar sobre essas questões, como lidar com as diferenças, melhor vai ser o desenvolvimento dessas pessoas ao longo da vida, uma melhor sociedade. Porque no fim e cabo, o que a gente está fazendo? Como que a gente transforma a sociedade num lugar melhor para todas as pessoas? Como que eu posso ser feliz? Eu acho que é um pouco disso, como que eu posso ser feliz e que nada do que me constitui enquanto pessoa me impeça disso, né? Eu acho que é um pouquinho por aí. Eu acho que seguimos o debate. Muito obrigada, fantástico. Vamos ser felizes, né? Ótimo. Muito bem, gente. A qualquer momento, alguém quiser fazer alguma colocação, uma pergunta, uma dúvida, levanta a mão. Combinado? Certo? Sem constrangimento. Então tá, seguimos lá. Professor Marcel, nessa mesma linha ali que o David nos colocou, né, a gente também tem essa situação assim, né, da discriminação, né, e aí é o teu assunto, né, que veio falar também a questão do racismo, né, e nos coloca um pouco aí essa situação também, né, daquilo do que tu vivencia, né, já que tu como professor, né, na escola, como é que isso se está colocado ainda, se já houve avanços, o que ainda podemos fazer ainda para
para avançar nesse sentido, assim, né, do respeito vir em primeiro lugar, né, seja qual pessoa for, né? Bom, a questão do racismo, a questão do preconceito, é algo que nos marca há muitos anos. Tá? Isso não é de agora, é herança de um povo escravizado que veio da África para cá, trabalhar forçadamente. E quando acabou a escravidão, ficaram à mercê. Tá? Não foram feitas políticas públicas para dar atenção a esse povo que trabalhava forçadamente e da noite para o dia ficou sem um lugar para morar, para trabalhar, né? E desde então, antes disso, sempre foi subjugado, sempre foi menosprezado. A ideia da eugenista sempre pregou que a raça, né, que tinham essa definição de raça, algo que é bem discutível, mas que os negros eram inferiores. Tentaram fazer testes biologicamente, cientificamente, e nunca conseguiram chegar a conclusão nenhuma. Mas a gente vê o racismo presente em todos os lugares. A gente vê o racismo quando a gente caminha na rua, quando a gente entra no supermercado, quando a gente vem para a escola, quando a gente entra no banco. E aqui nós temos vários alunos negros, né? E todos vocês sabem disso. Se vocês não passaram, algum familiar já passou. E o David falou algo... Oi? Pode falar. Pode falar. Sobre discriminação de raça, a minha mãe é uma mulher que ela é negra. Ela é negra com pele mais clara, obviamente. E uma vez a gente estava no ônibus e pensaram que minha mãe era minha babá. Vocês pensaram que estava na mãe dela. Porque eu tenho cabelo liso, minha mãe tem cabelo praticado, ela tem a cor bem muito parda. Ela tem a cor mais escura que a minha, sabe que ela era minha babá. E eu fiquei muito brava quando ela me falou isso, ela não tinha. Eu fiquei muito brava quando ela me falou isso. Emily, né? Emily, o que tu relata é algo que é comum todos os dias. Eu me considero negro, tá? Eu sou filho de mãe branca, minha mãe é loira, tem os olhos azuis, e meu pai era negro. Tá? Meu pai já é falecido, então meu avô, meu pai, ele era negro e eu sempre brinquei, né? Porque quando a minha mãe chegava na escola para me buscar, muitos não acreditavam que ela era minha mãe. Porque, embora eu sou uma pessoa negra de pele clara, né, a minha mãe é loira de olho azul. E isso para muitos era inacreditável, né? Pô, como ela é a tua mãe? E o David falou uma coisa aqui sobre a igualdade, né? Que é muito importante e é muito interessante. A gente vem escutando há anos, né? Não, somos todos iguais. No Brasil somos todos iguais. Deveríamos ser tratados iguais, mas a gente sabe que não somos. A gente sabe que o racismo estrutural, ele parte, tanto o estrutural como o institucional, ele parte a partir do momento que a gente tem uma polícia que mata mais negros, um sistema carcerário onde nós temos mais presidiários negros, nós temos a quantidade de inocentes mortos no Brasil, ele é em torno de 85% negros. Isso é parte do racismo estrutural. Então, a gente tem que pregar a igualdade, mas a gente tem que entender que o sistema não trata todos iguais. O sistema vai tratar todo mundo diferente. E o racismo, ele é algo que acontece, às vezes, em detalhes que a gente não percebe. Ele está presente no nosso dia a dia, isso em todos, gente. É quando eu saio aqui, vou caminhar, e vem uma pessoa negra e eu não conheço. E eu atravesso a rua porque eu tenho medo dela. Mas por que eu tenho medo dela? Porque há muitos e muitos anos a gente tem essa ideia de que a pessoa negra é uma pessoa bandida, é uma pessoa ruim. E depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, que isso vem há muito tempo. Essa difamação acontece de diversas formas, tá? Mas o que tu relata é só um detalhezinho, a pontinha do iceberg que acontece todos os dias. Né? Quando eu comento com os colegas que eu entro em supermercado, e garanto que muitos de vocês, assim, sempre com segurança na volta. Eu entrar com sacola numa loja, tem uma pessoa do lado. Eu posso estar bem vestido, eu posso achar que está de terno e gravata. Sempre vai ter. E isso é com todos. Isso não E com certeza, quem é negro retinto, que é a pessoa mais escura, sofre muito mais.
Tá? E a gente tem esse problema há muito tempo. E para mudar isso, a gente tem que começar a trabalhar com vocês. Com vocês que são alunos. Uma mudança só pode acontecer a partir do momento que a gente tem essa consciência. Eu sempre digo que, às vezes, nós vamos praticar atos racistas sem entender, porque isso está encravado na nossa criação, no nosso sistema, mas a partir do momento que a gente entende, conhece e continua fazendo, já é mau caratismo. Então nós temos que conhecer. Quem é aluno da B30, a gente está trabalhando isso nas últimas semanas. Porque nós estamos no mês de novembro, tem o mês da consciência negra, então a gente vem falando muito sobre isso. Então, eu acho que tem muito para mudar ainda, Dani. Acho que a gente tem uma lei, que é a Lei 10.639, que ela diz que é obrigatório o ensino da história afro-brasileira, preferencialmente em todas as disciplinas. Essa lei é de 2003, tá? Então, há 18 anos atrás. Quantos de nós, professores, trabalhamos isso em sala de aula hoje? Isso é muito importante. Isso é muito grave. Quando eu falo sobre isso, há dias conversando com alguns alunos, a gente vê a questão da representatividade. Como é bom quando a gente escuta o professor falar sobre a história, que os negros não são somente os escravos, que eu nem gosto de usar esse termo, são pessoas escravizadas. Tá? A gente não pode criar essa ideia de que todo negro é escravo. Não, pessoas escravizadas. E eles não foram escravizados pela vontade deles. Muitos livros de histórias só faltavam dizer que os negros vieram para cá querendo, né? E não é bem assim que a coisa funciona. Então, a ideia de nós conversarmos é entender, é ter orgulho. Eu trabalhando com os pequenos sobre isso, um aluno me disse: prof, tu não vai trabalhar sobre isso de novo, porque eu fico triste. E a ideia não é que fiquem tristes, a ideia é que crie orgulho. A ideia é que tu tenha orgulho de ser negro e não tenha vergonha. Então, para nós mudar essa realidade, a gente tem que conversar muito, a gente tem que conhecer e tem que entender. E é isso que nós vamos tentar fazer hoje, né? E quem é meu aluno, e com certeza a escola já está dando um passo muito à frente, a partir do momento que a gente está falando da diversidade, a gente está falando do racismo e está falando do meio ambiente. Isso é para vocês, para a gente ter, como o David falou, um mundo melhor. É o que a gente precisa, tá? Da minha parte, com interesse. Muito de bola, Marcelo. Isso aí. O papel importante da escola, né? Nessa formação. E aí, professora Andréia, eu vou fazer uma provocação, assim, né? Já que o tema é da educação ambiental. E aqui na escola, a educação ambiental faz parte do nosso projeto político-pedagógico, né? Nós temos um trabalho importante, já de muitos anos aqui, onde a educação ambiental exerce um papel importante. E aí o questionamento é, nós, né, desde alguns anos atrás, pensamos, bom, vamos sim tratar o eixo de educação ambiental como prioridade, como importância aqui para a nossa escola. Mas de que forma, assim, de repente, alguma outra escola que não tem um espaço adequado, como trabalhar a educação ambiental de uma forma, né, que qualquer escola consiga, né? Eu sei que a educação ambiental ela é muito ampla. E aí, traz para nós um pouco dessa amplitude aí. Então, Daniel, tu sabes que eu estava ouvindo, é Marcelo ou é Marcelo? Marcelo. O David estava pensando no quanto a fala dele se remete à educação ambiental. Porque o tempo que a gente teve à frente lá na Secretaria de Educação, eu trabalhava com a educação ambiental, muito junto do meu colega que trabalhava com as relações étnico-raciais, e por um tempo eu tive uma colega que trabalhava gênero e sexualidade. E nós éramos 3 pessoas na secretaria e a gente ia para as escolas e tratava o tema como um só. Porque como é que eu vejo a educação ambiental hoje? A construção da identidade é um processo muito importante para a gente efetivar uma educação ambiental. Então, eu enquanto pessoa, eu sou uma adolescente, eu me identifico, eu sou negro, bom, eu preciso ter uma identidade construída como negro, para eu poder me importar com o que o outro está sentindo e para poder pensar no planeta depois disso. Então, tudo é uma consequência, né? Se eu não respeitar o meu vizinho, eu vou botar o meu lixo na frente da casa dele. Simples assim. Agora, se eu entender que o meu vizinho
não é um ser humano, assim como eu, tem as suas diferenças, ele é diferente, mas ele é igual, porque tem que ser tratado como igual, é nesse momento que eu vou conseguir pensar todas as relações que eu tenho com o planeta. Então, para mim, é muito automático pensar assim, nessa questão de construir uma identidade. Eu preciso entender quem eu sou e entender que eu sou uma pessoa importante, sim. Eu posso achar assim, eu não vou participar daquela reunião, eu não vou falar nada porque eu não tenho voz, ninguém me ouve mesmo. Mas não, as pessoas são importantes. Então, é entendendo quem vocês são, se conhecendo, é que a gente consegue fazer uma interação com o colega, entender. Depois que eu tenho uma identidade negra construída, eu tenho uma certeza da minha sexualidade, ou eu entendo o que eu estou passando nesse momento da vida, eu vou conseguir entender melhor os problemas do outro e eu vou conseguir interagir com o planeta e pensar na questão do planeta. Então, essa coisa de educação ambiental como você só separar o lixo, isso não existe mais. Isso a gente já passou dessa fase. A gente está numa fase de entender que o importante mesmo é considerar o ser humano como o papel que o ser humano tem. E eu só vou saber disso se eu conseguir realmente me entender como pessoa. Eu sou uma pessoa, eu sou importante, eu tenho uma função. Eu sou aluno hoje da B31 e eu estou na aula de música. E essa aula é importante para mim. Então, eu entender isso para eu conseguir entender os sentimentos do meu colega e para depois só eu começar a pensar. Porque vai ser automático. No momento em que tu realmente construiu, tá ali nas tuas lutas, sejam as lutas em relação ao racismo, em relação à sexualidade, tu entendeu o que tu precisa, quais são as bandeiras que tu precisa, é quase que automático tu pensar que o planeta também precisa de proteção. Então, para mim, sempre foi uma coisa consequência da outra, assim, né? É um caminhar. Eu vou pensar em mim, então eu dizia que lá no Jardim a gente trabalha assim, a construção da identidade, né? A criança se entendendo, se conhecendo, conhecendo as relações da família, conhecendo as relações do bairro, então tu vai numa evolução. Tá? E aí, depois que ela tem essa construção, bom, eu sou uma pessoa negra, eu sou uma pessoa branca, eu sou filho de imigrante, bom, quem sou eu? Ela vai começar a pensar nas relações com o grupo. Na minha escola, eu faço parte de uma turma. Então, na minha turma, eu sou o David e eu faço parte da B31. No meu bairro, eu jogo futebol. Então, eu tenho o meu grupo do futebol, eu sou importante para aquele grupo de futebol. E na minha igreja, eu frequento a catequese, eu vou ao culto aos domingos, e lá eu tenho um outro grupo. Então, a gente tem esses vários papéis, e quando a gente entende que a gente tem vários papéis, é que a gente começa a pensar nas relações com as pessoas e nas relações com Deus. Então, nesse sentido, não precisa de um espaço, apesar de que vocês têm um espaço privilegiado, né, Daniel? Realmente, aquele bosque que vem de uma construção, acredito que de uns 10 anos, né? Uma caminhada de uns 8 anos, tem mais? Mais. Eu conheço o bosque aqui faz 10 anos, 17. Caramba. Então, ele veio de um sonho de algum professor, né? Que entende que a relação com a natureza vai melhorar. Também as relações, aprofundar esse uso desse espaço. Mas se uma escola não tiver o espaço, mas tiver essa concepção, eu acho que tem tudo para dar certo, né? A gente não precisa, tem várias escolas, eu passei por todas as escolas da rede municipal quando eu trabalhava na secretaria, eu conheço todas. Tem escola que é só muro, né? Tem escola que é construído prédio vertical, o Judite é só uma construção de alvenaria, quer dizer, as crianças não têm espaço. Elas criaram, elas saíram do muro da escola, elas conhecem toda a comunidade, elas sabem quem é o líder comunitário. Quando elas fazem as reuniões, quando tem reunião na associação, os alunos participam exigindo as questões que eles têm. Tanto que eles conseguiram para a escola um painel solar. Então, a gente não pode dizer assim, o espaço físico limita a educação ambiental. Não, o que limita, vem de novo, é a questão do professor, né, da escola poder abordar o tema, do professor trazer isso para a sala de aula. Então, um pouquinho. Certo, muito bem, professora André, muito bem, show. Olha só, lá no programa que eu gosto muito de assistir pelas entrevistas que muitas vezes tem uma parte do programa que é o Fala Garoto, né? Fala Garoto, não é? Não tem mais, você tinha, né? Aqui é Fala Guri. Aqui não pode ser Fala Garoto, né, Daniel? Não, aqui Fala tem que ser Guri. Fala Guria ou Fala Guria, né? Tem alguns que não são gaúchos, né? Nós temos praticamente aqui um time internacional aqui, né? Nós temos alunos de outros lugares do mundo e temos também alunos de outras regiões do Brasil. Mas a gente pode fazer um Fala Guri e Fala Guria, que é o momento que vocês podem fazer uma pergunta para qualquer um dos nossos convidados, né? Então vamos lá.
Quem é que quer levantar a mão aí e fazer um fala guria ou fala guria? Aqui, Jonathan. Eu queria saber se a mídia, ela retrata sobre esses 3 problemas que a gente está falando hoje. E se ela não retrata, como ela deveria retratar da forma certa. Para quem foi a pergunta? Na verdade, a minha pergunta é para os 3 problemas. Né? Se a mídia consegue retratar os 3 problemas da forma certa. Eu vou iniciar aqui. A pergunta é fantástica, eu acho muito interessante, porque nós vemos conversando isso há poucos dias. A questão do negro brasileiro é algo importante, mas qual a importância que nós temos na mídia? Né? Se vocês pararem para assistir as novelas que estavam sendo reprisadas agora durante a pandemia, e acabou agora há pouco tempo, quem eram os personagens negros? Mordomos, seguranças, motoristas, empregados, bêbados ou bandidos. O papel da mídia é extremamente importante, mas a gente não está tendo esse espaço. Né? Agora, há alguns anos, vem se abrindo os debates para as questões étnico-raciais, mas se a gente for parar para assistir, a TV brasileira, os canais, a mídia mostram muito pouco, né, ou quase nada da cultura negra. A gente tem, claro, repetindo, né, a gente está mudando isso, né, mas os programas de TV, há pouquíssimo tempo, a gente está mudando esse estereótipo do que o negro é o mordomo, ou um bandido, um bêbado. Né. Eu sempre gosto de dar o exemplo, né, eu adorava os Trapalhões quando era criança. Quem era o negro era o bêbado, né? O negro era o bêbado dos Trapalhões, embora ele era muito engraçado no Sul, mas ele não podia ser só engraçado, ele tinha que ser um bêbado também, entendeu? Então a gente tem muito isso. E a ideia dessa força que tem a mídia, claro que hoje nós temos as redes sociais, não podemos esquecer que fazem parte da mídia global, né? Que elas vêm muito à frente da televisão, e a TV só está mudando porque as redes sociais estão dando um avanço muito grande nesses temas. Então, na parte racial, eu vejo que a TV está mudando aos poucos, mas já é uma mudança. Complementando a fala do professor aqui, Marcel, ainda a mídia retrata muito mal a nossa sociedade, né? Então, existe, obviamente, os movimentos organizados fazendo um esforço sobrenatural para que a gente se veja, seja nas novelas, nos programas de TV ou em qualquer canal, se veja representado lá, mas ainda a gente não chegou lá ainda. Então, a gente ainda, obviamente, comemora quando a Maju Coutinho assume aí o jornal. Obviamente, a gente precisa fazer todo esse movimento para fazer esse reforço positivo para esses donos, né, dessas grandes mídias, do que a gente quer ver lá, e que isso é importante para a gente também, e que a gente vai consumir se a gente se vê representado lá. Então, a gente muda essa lógica, né? Mas antes disso, acho que tem um debate anterior que é sobre a democratização do acesso à informação. Quantas empresas hoje de telecomunicações nós temos no Brasil? Quem são essas pessoas? Quem está por detrás? Se a gente for ver, são 2 ou 3 pessoas que realmente têm acesso a um jornal, é dono de um jornal ou é dono de uma televisão. Então, essas pessoas detêm um grande poder. Então, a gente precisa falar também sobre a democratização do acesso à informação. Que outras organizações também possam acessar essas concessões públicas, que a gente tem que lembrar que a Rede Globo, a SBT, Band, concessões públicas. O que isso quer dizer? Existe uma responsabilidade social do que essas pessoas transmitem para as pessoas. Obviamente, hoje as mídias sociais estão aí, mas a gente também precisa lembrar que o Brasil é um país continental, nem todas as pessoas têm acesso à internet, nem todas as pessoas têm acesso ao smartphone, e muitas vezes a informação que vai chegar na casa dessa pessoa é pela televisão ainda, né, pelos meios tradicionais. Então a gente precisa que esses debates, assim como a gente está tendo aqui, também cheguem na casa das pessoas, né? Então, respondendo a pergunta, não, a mídia ainda fala sobre esses temas de uma forma muito superficial, de uma perspectiva ainda das pessoas que estão no topo dessa cadeia. Então, é como o branco enxerga a luta racial, é
como o heterossexual enxerga a luta da população LGBTQIA+, é como o homem enxerga a luta das mulheres, né? Então, uma frase que eu deixo aqui para vocês que fala muito também da luta das pessoas com deficiência é nada sobre nós sem nós. Então, não basta na televisão, por exemplo, numa novela, haverem pessoas negras, se sempre a representação dessas pessoas negras se dá de uma forma subalternizada dentro dessa novela. Vai ser pegada, vai ser o motorista. A gente quer ver essas pessoas também sendo o dono da casa, tendo também seus funcionários trabalhando, fazendo outras representações. Então não basta falar, mas é justamente por quê? Porque na construção, lá no início do processo de construção de uma novela, de uma construção de novo programa, as pessoas, a pluralidade não está ali presente para pensar junto. Como que a gente vai construir essa novela? Como que a gente pode trazer aqui um personagem que vai ser uma pessoa com deficiência? A gente vai trazer um personagem aqui que vai ser uma pessoa trans? Para realmente pensar a diversidade e refletir o que é a nossa sociedade. Vou aproveitar e na verdade a mídia tem um poder muito grande, né? E é uma mão invisível porque a gente não percebe. Então, se hoje a gente olha, a gente tem, por exemplo, um conceito de beleza que é dado pela mídia, né? A mulher bonita é aquela que é magra, né? Que tem um cabelo liso, então a gente mesmo sem perceber, a gente acaba seguindo aquilo que a mídia nos coloca, porque na televisão sempre aparecem as atrizes são loiras, na sua maioria, são bonitas, têm um corpo bonito, são magras. Então a gente não percebe que quando a gente procura alguém, a gente procura no fim com algumas coisas que a mídia nos impõe. E na questão ambiental isso é muito forte, assim, porque se tem uma coisa que a gente tem hoje é a questão do consumismo. Né? A questão do comprar, do consumir. Então por que a gente tem tantos problemas ambientais? Porque a gente pode botar a culpa nas indústrias, ok? Tem muitas indústrias, mas por que as indústrias existem? Porque a gente tem que comprar. E o que a gente tem que comprar? As coisas que a gente precisa? Não, as coisas que a gente quer. Então tu passa o dia inteiro vendo propaganda de carro, tu passa o dia inteiro vendo propaganda de roupa, e do iPhone que saiu agora, e aí tu te dá conta que tu vai trabalhar porque tu quer comprar aquele telefone novo que tu não precisa, mas que tu quer ter. E quem não consegue trabalhar, e isso acontecia muito numa escola que eu trabalhava, tu passa o dia inteiro vendo que o tênis Nike que saiu agora é o sonho de consumo de todo mundo. E é o sonho de consumo de todo mundo mesmo. Inclusive daqueles que não conseguem ter. Mas isso é uma coisa que a mídia nos colocou. E algumas pessoas, infelizmente, acabam indo por alguns caminhos que não são adequados, porque a mídia é tão tendenciosa a dizer assim, não, vocês têm que consumir, vocês têm que ter o iPhone, vocês têm que ter aquele novo videogame, vocês têm que ter aquele tênis daquela marca. E isso fica entrando na cabeça da gente, a gente não se dá conta que a gente passa às vezes a vida inteira trabalhando ou buscando formas de ter aquilo que a gente na verdade não quer, que foi a mídia que nos disse. Então isso vale para a questão das novelas e das representações, mas vale também para pensar, poxa vida, que planeta é esse que eu estou construindo? Quer dizer, eu tenho que estar sempre comprando. Se eu estou comprando, a indústria vai fabricar. A indústria fabrica porque as pessoas compram. E assim a gente fica num círculo vicioso e a gente não percebe que na verdade quem manda na vida da gente é a mídia. Quem diz o que a gente quer ter, quem diz a roupa que eu vou usar esse ano é a novela, que vai dizer, aquela mulher está usando aquele tipo de roupa, vamos usar. Ano passado eu usava calça larga, mas agora a calça é justa, eu vou botar nas calças largas por fora. Eu tenho um tênis que é de uma marca, mas aquela outra marca, se eu tiver aquele Vans lá, custa R$600, é metade do salário do meu pai. Mas eu vou fazer um esforço para dar isso para o meu filho. Então tudo, na verdade, a mídia tem esse poder, né? Essa mão que a gente não percebe se a gente não fizer uma reflexão. Então se a gente na escola, como professor, a gente não é professor, mas o Marcelo a gente tem que dizer assim, para e pensa mesmo se é isso que tu está querendo, se é esse mundo que tu quer, se essa tua leitura de mundo está certa, ou foi alguém que te disse, ou foi alguém lá no auge da sua branquitude, lá do seu privilégio de ser branco, né, que pensou, eu vou botar só mulheres brancas bonitas na televisão, ou se foi alguém lá na sua classe média que disse assim, não, mas todo mundo tem carro, então da onde que eu estou vendo a situação? Eu estou vendo aquela propaganda da onde? Qual é o meu olhar? Eu sou uma pessoa, classe média, branca, privilegiada, heterossexual. Eu sou privilegiada. Eu estudei em escola particular, altamente privilegiada. Então, como é que eu vou dizer o que as pessoas
que não tem todo esse privilégio, do que elas têm que gostar, o que elas têm que fazer. Então a gente tem realmente que deslocar um pouco e pensar que quem nos diz as coisas na televisão é alguém que tem uma linha de pensamento. Eu não preciso pensar igual. Eu posso pensar diferente, eu posso entender o mundo diferente daquilo que estão me dizendo. Mas para isso eu tenho que dar uma refletida, né? Não pode ter preguiça, não pode aceitar tudo, né? Tudo que vem na TV, tá. Não, apareceu ali no meu, apareceu no Instagram ali, é verdade. Não, a gente tem que filtrar o que vem, né? E principalmente as redes sociais. E eu acho que aqui nesse momento, em outros momentos, vocês têm a oportunidade de pensar um pouquinho, né? E acho que os professores de vocês devem fazer esse esforço, assim. Vamos refletir um pouquinho, vamos analisar a situação, porque isso vai ser melhor, vai fazer bem não só para vocês, mas com certeza para todo mundo. Tá? Então acho que a mídia realmente, infelizmente, do jeito que está, muito menos ajuda do que atrapalha. Certo, gente. Muito bem, muito bem, muito bem. Boa pergunta, Jonathan. Obrigado pela participação. E eu vou entrar na sequência, porque já que está falando de mídia, e aí eu queria uma resposta da Dani e do Juliano a respeito, né, já que a gente está falando de mídia, vocês escolheram, né, fazer esse trabalho, né, dentro do rock, do blues. Mas a gente sabe que isso não é o que aparece na mídia, né? Não é aquilo que é o mais comercial, vendável, enfim, né? Como trabalhar com tudo isso, né? Ao mesmo tempo tu quer tentar mostrar o teu trabalho, mas a gente tem uma mídia que não nos oportuniza tudo isso. Fala um pouco sobre isso. Eu queria aproveitar o gancho que a galera está falando aqui de consciência negra, discriminação, e tu falou agora, citou blues e rock, né? Vou deixar minha máscara um pouquinho para falar melhor aqui. E a gente, a mídia, como tu disse, não mostra tanto assim os artistas que tocam blues, que tocam rock. E isso tudo tá meio interligado, né? E aí muita gente não sabe e pergunta, tá, mas o que é blues, né? Como é que é esse tipo de música que vocês tocam, que é blues, o que é isso, né? E isso tem tudo a ver com o que estavam falando da consciência negra, da discriminação, porque o blues, gente, é um estilo de música que veio lá da África, lá junto com as pessoas que foram escravizadas, né? E isso era parte da cultura dessas pessoas, né? As músicas que eles cantavam, os cânticos, né? E essas pessoas, imaginem, foram levadas para outros continentes, para outros países, foram feitos de escravos, né? Tinham que trabalhar forçadamente. E era uma vida muito dura, né? Trabalhar, uma coisa que a gente não tem nem ideia, né? A gente que nasceu aqui no Brasil não tem nem ideia do que era o sofrimento dessa gente, né? E para passar o tempo, para esquecer o sofrimento, eles cantavam, né? E cantavam muito bem, né? Aliás, as melhores músicas do mundo são feitas por pessoas negras, né? Pelo menos na minha opinião, não sei o que vocês acham. E o blues então surgiu disso, né? A partir do momento que essas pessoas saíram da escravidão e tiveram acesso a instrumentos como o violão, que é um instrumento europeu, né? Eles começaram a desenvolver então a sua criatividade musical com esses instrumentos, e foi aí que surgiu o blues, aí que surgiu o rock, que veio do blues, né? E isso tudo era proibido, né? Isso não, no início dos anos 1900, isso não podia tocar na rádio porque era música de negro, né? Era discriminado, o blues não podia, né, cara? E quando surgiu o Elvis Presley, eu acho que vocês já ouviram falar no nome do Elvis Presley, quem nunca ouviu, procura aí na internet depois, que é um cara branco, né? Bonitão, alto, olho azul, bonitão, assim, para os padrões, né, da sociedade elite. Ele apareceu cantando uma música que era um tema de blues de um compositor negro, né? E ele gravou essa música e fez o maior sucesso, e foi aí que surgiu o rock, né? Surgiu disso, né, cara? Então, pode ver que até isso os caras conseguiram tirar, né, das pessoas, né? O blues começou a ser aceito nas rádios, então, na grande mídia, quando um cara branco apareceu cantando aquela mesma música que o cara negro cantava e não podia, era proibido, né? E diz a lenda que o Elvis, então, enriqueceu, né? Teve mansões e carros e tudo que ele podia com aquela música que era de um compositor negro, e esse compositor negro morreu na miséria e não ganhou nada, né? Naquela época também direitos autorais era uma coisa que não era muito em evidência, né? Então a gente hoje, quando nos chamam, a gente já tocou em vários festivais no Brasil inteiro, e
toca no exterior também como uma banda de blues, né? Mas a gente tem a obrigação, assim, até por estar na mídia e pela mídia não falar tanto disso, eu acho que a gente tem a obrigação de dizer que a gente toca essa música que é herança da comunidade negra, né? É uma música que foi feita pelos negros, né? Quando nos perguntam, o que tu escuta, o que é legal de blues, eu sempre cito artistas negros, né? Porque esses são os originais, esses são os que realmente moldaram o estilo e levaram isso adiante, né? E claro que a gente tem grandes músicos excelentes que são, né, que não são negros, que são europeus, enfim, que são como Eric Clapton, por exemplo, que é conhecido por levar o blues e tal, mas ele na verdade ele é um mensageiro dessa música, né? Essa música na verdade pertence à comunidade negra. E não é porque eu não sou negro, por exemplo, que eu não posso tocar blues, eu posso, mas eu tenho que saber de onde veio, né? Eu tenho que saber que, né, que de fato isso eu tô levando adiante uma mensagem que veio dessa turma aí, né? Mas a gente então faz o nosso papel, né, professor, quando a gente tem a oportunidade de falar, a gente fala isso, né? E as músicas que a gente toca, que a gente compõe também tem uma grande influência, né, desse legado, né, musical, que é muito rico, né, da comunidade negra. E eu diria que toda música, praticamente toda música feita aí no século 20, 21, aí depois disso, tem influência direta do blues, do rock, que são músicas feitas por negros, né? Então, a gente deve muito a esse pessoal, essa cultura, e a gente quer levar essa mensagem também. Então, blues é música de negro e tá certo, e é bonito, e é legal, e a gente gosta. E o rock também. Então vamos de música? Então vamos lá, vamos ouvir. Juliano, Dani, duas na sequência, tá valendo? A gente vai fazer uma música então que tem forte influência do blues, que é um single que a gente lançou, da Hard Blues Trio, e quem tem Spotify e YouTube pode procurar, e tem videoclipe aí, vocês podem procurar. E ela chama-se Vento e Chuvarada. Então, Vento e Chuvarada é o nome dessa música. Fala um pouco de dificuldades, de vontade de sair, de viajar. E vamos nessa. No horizonte
Muito bom, muito bom, muito bom! Obrigado, gente. Beleza, gente? Pessoal, não esquecendo, tá? Que quem tiver dúvidas também aqui, ó, pergunta para a banda, tá? Não é só pergunta para os nossos 3 convidados. A banda também está aqui para responder as dúvidas de vocês. Beleza? Professor Marcel. Professor Marcial. Eu quero saber como se reagir a racismo tipo, em qualquer lugar, tanto no colégio quanto na rua, como reagir? Boa pergunta. Porque acontece todos os dias e não é só com quem está perto de nós, como todo mundo. Boa pergunta, Eduardo. Eduardo, nós estamos no momento que agora as nossas vozes são escutadas, tá? A gente ainda escuta muito isso, né? Ah, mas o racismo, isso é um mimimi. Já tá essa negrada de mimimi de novo, né? Agora não pode mais nem xingar o cara de negrão, que é racismo. Sempre foi. Só que agora a gente tem voz. A melhor forma de reagir é tu tentar. Depende, claro, que os tipos de racismo que a gente sofre é completamente diferente. Eu sempre falo, né? Depende do ambiente que tu tá, não perde a tua razão, tá? Tenta sempre procurar a pessoa que pode resolver o teu problema. Se tu tá na escola, procura orientação, procura supervisão, procura um professor com o qual tu te identifique, que é essa forma, tá? Entrar muitas vezes no embate ou na briga, tá? Pode até levar a vias de fatos, né? Mas perde-se a razão, tá? Então, a melhor forma, né? Porque tu vai sofrer isso não só aqui, a gente vai sair daqui a 5 minutos, 10 minutos, todos nós que somos negros vamos viver isso. Então a melhor forma que eu sempre digo é denunciar. Nós estamos no momento que nós temos que começar a fazer essas denúncias. Nós temos que começar a ser ouvidos, né? E quando eu falo para vocês, eu tenho conversado com alguns colegas aqui, com os alunos, gente, a gente tem que começar a repreender. A gente não pode só não ser racista, a gente tem que ser antirracista também. A gente tem que começar a ver aquela pessoa cometendo o racismo, mesmo que seja inconsciente, mesmo que, mas isso sempre foi feito, agora tu vem dizer que isso é racismo? Sim, olha só, vou te explicar, não faz mais isso. Muitas vezes a gente tem o racismo na nossa língua, a gente está falando, tem palavras que a gente fala há muitos anos e elas vêm de origem racista, então tentar mudar isso, certo? Eu vejo da melhor forma de reagir essa, tá? Tentar primeiro conversar, né? E se tu ver, se não for contigo, tentar reprimir. E isso serve para todos, né? A gente escuta muito falar agora, ultimamente, que é o lugar de fala, né? Mas eu não tenho lugar de fala. Que, ao mesmo tempo, a Djamila, quando ela lança esse livro, que é para falar um pouquinho sobre a dor, sobre a questão do racismo, e se criou um contra-entendimento que é, isso não é meu lugar de fala, então eu vou me isentar disso. Não é isso, tá? A questão sobre qualquer tema, todo mundo tem que ter esse entendimento, né? Então, a melhor forma de tu reagir é tentar conversar com a pessoa. Se não conseguir, conversa com quem pode resolver esse problema para ti, certo? Certo, bem. Nós temos ali a Emily, é isso? Está com o microfone na mão. Vamos lá, Emily. Para quem é a pergunta? Já aconteceu muitas adolescentes ou crianças, os pais acharam que a gente não sabe o que a gente gosta. Isso aconteceu muito, vai acontecendo muito. E eu tô começando a achar que eu tenho vergonha de mim, eu não quero ter vergonha de quem eu sou e fingir ser alguém para agradar ele. E eu queria saber o que eu faço para eu gosto do que eu gosto, ser quem eu sou. Certo, beleza, vamos lá. Com a palavra, David. Obrigado, professor. Acho que ele primeiro é parabéns. Parabéns por essa coragem de assumir a tua identidade, de saber quem tu é, ou estar nessa busca de entender quem tu é, né? Eu acho que
muitas coisas da nossa vida nós estamos, nós não somos, né? Então, óbvio que a nossa sexualidade ela também é fluida, e como a gente se entende perante o mundo. Essa relação com os nossos pais ela é muito difícil. Eu sou um homem gay. Durante a minha adolescência, durante a minha infância, também foi um período muito conturbado. Por mais que a gente tenha ou pense que os nossos pais vão aceitar, obviamente, demora muito tempo da gente entender isso na nossa cabeça. Eu não sei a tua idade, mas eu já percebo muita maturidade sobre 13, bem jovem. Esse processo de descoberta ele é muito interessante. É difícil te dar um conselho porque cada caso é um caso. Eu não sei exatamente como é que é na tua casa, eu não sei como é que teus pais reagiram a essa informação ou como eles estão abertos a respeito. Meu avô, ele já disse uma vez que eu não sou nada, eu não sei nada, ele também não sabe, minha mãe diz que eu não sei provoco, que eu estou no cabeça de 18 anos. E a minha avó finge coragem, mas ela falou coisa do meu irmão que eu não sei nada, que eu não gosto, que eu não sei o que eu gosto. E isso não é coisa certa. Entendi. Talvez seja difícil isso que eu vou te dizer, não tem uma resposta certa, né? De novo, cada pessoa tem uma maneira de lidar com as situações, cada família é uma família, como eu posso dizer, como a tua família deveria reagir a isso, né? Mas aqui focado em ti, em como eu protejo, em como eu aconselho a Emily, né? Siga com essa coragem de saber quem tu é. Tente trazer sempre de uma forma amigável, porque a gente também precisa, né? Eu sei que é difícil nesse momento, mas pensar que do outro lado é uma outra geração, é uma outra forma de ver a vida, é uma outra forma de entender o mundo, e tu pode ser essa ponte, né? De levar eles até o entendimento que tu tem hoje, seja numa conversa, seja num vídeo educativo. É muito importante tu achar alguém dentro da família que seja esse teu apoio, seja esse suporte, se tu tem, ou com uma amizade, ou aqui mesmo dentro da escola. A gente está falando sobre qual é o papel da escola, né? Nesse processo, encontrar algum professor ou alguma professora que te oriente, que te apoie. Não vai ser fácil essa jornada, pode ser que realmente, e aconteceu comigo, eu precisei ter a minha independência financeira para conseguir assumir a minha identidade por completo. Muitas vezes acontece em muitas famílias, infelizmente. Não há uma resposta que eu gostaria de dar, mas é a realidade. Mas eu, pelo que eu percebo, eu já vejo muita atitude, muita coragem, muita afirmação sobre a pessoa que tu é. Nunca perca isso, não importa quem te diga se está errado, se tu não tem entendimento, se tu acha. Isso é uma opinião deles que tem sobre ti. Tu precisa saber quem tu é nesse mundo. Sempre mantenha isso, viu? Show de bola, show de bola. Gente, olha só, vocês, ao longo dos últimos dias, com os professores de vocês também rolaram algumas perguntas de todas as áreas. E eu vou fazer o sorteio de uma aqui, ou na verdade vocês podem fazer o sorteio de uma. Quem gostaria de fazer uma pergunta aqui da área, eu vou primeiro pedir da ambiental. Pode ser? Wellington. Você acha que ainda há tempo de salvar o planeta Terra das consequências do efeito estufa? Olha só que saia justa essa, né? Se ainda dá tempo de salvar alguma coisa. Na verdade é salvar a humanidade, né? A gente tem que salvar a humanidade para poder salvar o planeta. Tá difícil nos últimos anos, né? A gente tem alguns governantes e suas políticas que têm atrapalhado bastante a situação. Mas dá tempo, porque se a gente falar em termos de Brasil, né, a gente vai trocar governo ano que vem. Se tudo der certo, a gente vai melhorar. Então, o que a gente tem agora, se eu te disser assim, ó, com os governantes que a gente tem agora, a gente não vai salvar mais nada. A gente tem que pensar em mudar, principalmente no Brasil. Se a gente entender o quanto é importante a gente colocar alguém no governo
que tem um compromisso maior com as questões de pensar nos problemas da população, de pensar nos problemas ambientais com seriedade, porque o que aconteceu nesse governo não foi isso, né? Não foi nem perto disso, não tratou nenhuma questão com seriedade nenhuma. Talvez a gente consiga, mas aí tem que ter um compromisso muito forte de países que são grandes potências. E a gente tem, por exemplo, a China numa caminhada. A China é um dos países, é o maior poluidor hoje. É o país que mais polui em função do uso do carvão mineral nas suas indústrias. E o compromisso deles é muito pouco com a questão ambiental. Porque o argumento é que eles recém estão se industrializando, eles têm uma industrialização de 20 anos, enquanto os países da Europa vêm poluindo desde 1750, mais ou menos, com a Revolução Industrial. Os países da Europa começaram a poluir. Então, o que a China diz? Isso não é problema meu, eu recém comecei a poluir, então eu não vou parar agora, eu vou poluir até 2050, mais ou menos aí é que nós vamos parar. Então, esses países não estão levando a sério. E o Brasil está entrando nessa situação também. Tipo, eu estou poluindo o que eu não poluí antes. Então, se a gente não mudar o governante, não tiver um governo sério que realmente pense que a questão da Amazônia é uma coisa séria, né? Que é a questão do desmatamento, os nossos biomas. Hoje a gente tem um clima que ninguém sabe, a gente não pode confiar em nada no clima, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, as nuvens de poeira que tem no interior de São Paulo, gente, isso é muito, muito sério. E a gente vai ter que se acostumar com isso. Dá tempo, eu não sei te dizer se dá tempo, mas a gente tem que pensar que dá, né? Porque senão a gente vai caminhar para o fim. Mas eu acho que a aposta é essa. Se não mudar alguma coisa em termos de Brasil, a gente vai, com certeza, ir muito mais rápido para o abismo. Muito bem, consciência, né? É uma pulga atrás da orelha, tá? O que tu fala sobre o TODES? Me explica um pouco dessa questão polêmica, não polêmica, por que se usa o TODES, por que não se pode usar, ou algumas pessoas não querem que use. Fala um pouquinho dessa questão, pode ser? Vamos falar. Assunto denso. Vou ver se eu consigo aqui organizar a ideia. Mas o TODES, basicamente, ele vem discutir a linguagem neutra, né? Então, nossa sociedade, ela é entendida e construída a partir de gêneros. Então, a gente tem o gênero feminino, o homem, a mulher, os dois gêneros, e a partir disso a nossa sociedade, ela constrói uma linguagem, como a gente vai se relacionar. Então, eu posso ou não posso usar um vestido, eu posso ou não posso usar uma cor rosa, eu posso ou não posso de uma determinada maneira ou não de uma determinada maneira. Eu gosto de dar esse exemplo, que até na escola mesmo existe caneta para menina e caneta para menino. Se a caneta for rosa, o menino já não pode usar. A tinta, o produto que está dentro vai sair o mesmo. Mas existe a caneta da menina e a caneta do menino. Se a gente vai para o supermercado, às vezes tu encontra uma pasta de dente for men, para homem. Os dentes são diferentes, o meu dente é diferente do teu dente só pelo fato de eu me entender como homem e você como mulher. Então, primeiro a gente precisa entender que a nossa sociedade se organiza dessa maneira. Mas quando a gente olha de novo para essa sociedade, a gente vê que muitas dessas pessoas não concordam e não se entendem dessa maneira. Eu não me entendo enquanto homem ou não me entendo enquanto mulher. Eu posso ser um gênero fluido, eu posso ser uma pessoa agênero, eu posso não ter um gênero. Eu posso não concordar em ter que escolher qual das caixinhas me adequar. Eu posso ser uma pessoa não binária, né? Então, justamente, binário, 2, não binário. Ou uma pessoa transgênero também. Então, isso vai dizer justamente sobre como eu me entendo nesse mundo e, a partir disso, como eu me relaciono com esse mundo. E daí a gente vai para a linguagem, né? Então, Foucault lá está dizendo que a linguagem não são só as palavras emitidas. É como a gente vê a pasta de dente, é como a gente vê ali a caneta, é como a gente sinaliza com as nossas roupas. Então, se eu entro numa sala só pela roupa que eu estou vestindo, o meu corte de cabelo, todas as pessoas que estão naquela sala, elas já assumem coisas sobre mim, né? Porque a nossa sociedade constrói uma identidade A ou uma identidade B. O TODES, ele vem para dizer como que a gente pode transformar a nossa linguagem, que ela é viva, a gente precisa lembrar disso. A língua, ela é viva, a gente não fala como os nossos antepassados portugueses, né? A nossa língua mudou de lá para cá e vem mudando ao longo dos tempos. Então, incluir mais pessoas. Óbvio, tem toda uma discussão linguística, né? Sobre a adaptabilidade, não é a maneira como a gente fala, mas eu acho mais importante muitas vezes a gente olhar por TODES e falar meninos, ou ficar se concentrando às vezes naquela letrinha, é
a discussão por detrás disso. Por que a gente está discutindo isso? Porque é muito importante a maneira como as pessoas se comunicam. Como é que eu vou saber? Se eu sou uma pessoa não binária e eu entro aqui, por exemplo, e as pessoas sempre usam o gênero masculino para se referir à pluralidade, eu não me sinto incluído nesse espaço aqui. Então, como que a gente pode transformar? Daí a gente vai para uma linguagem inclusiva. A gente sai talvez dessa linguagem neutra, então a gente tenta fazer uma neutralidade do gênero e vai para uma linguagem mais inclusiva. Por exemplo, em vez de eu falar professoras e professores, eu vou falar o corpo docente dessa escola, vou falar a diretoria dessa escola. Em vez de eu falar bem-vindos hoje, eu falo boas-vindas. Tu vê que uma troca muito pequena na construção da minha frase, eu já sinalizo para a minha audiência como que eu percebo as pessoas no mundo. E como eu tenho uma real intenção de incluir elas no meu mundo, né? E entender elas. Então, eu acho que a discussão parte um pouco daí. Não sou linguista, não sei como isso aplica, né, no dia a dia da escola, do ensinamento. Muita gente discutindo isso aí, estudando dentro da academia. Mas é como eu, né, uma pessoa que estou trabalhando isso dentro de uma companhia, e dentro de uma companhia em que a gente fala 3 idiomas, espanhol, inglês e português, então eu tenho que trabalhar nas 3, como transformar essas 3 línguas em mais inclusivas. Eu acho que o mais importante é a discussão, e realmente uma abertura para tentar entender. Por que eu tenho que falar todos? Ou por que essa pessoa está com essa necessidade específica, né? É justamente por tudo que está em volta disso. Não é só o exímio, é tudo que está de volta, sabe? Então acho que é um pouco. Muito bem, muito bem. É música! O que vocês acham? Música! Então, vamos lá! Música! 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 Eu acho que vai ter música, professor. Quem é que manda? Deixa eu só fazer vamos pegar um questionamento para a banda, então. Então, vamos começar pela banda. Quem se habilita a... Quem quer fazer uma pergunta para a banda? Só sortear. Como foi lançado o primeiro trabalho autoral? Teve uma boa aceitação do público? Trabalho autoral, com certeza, é um trabalho que a gente leva com muito carinho e muita atenção, não só porque nós gostamos de fazer aquela letra, de fazer aquela música, mas a gente também gosta de agradar quem vai ouvir. O processo de criação da nossa música, particularmente falando, funciona de uma forma um pouco natural. A gente, às vezes, está lá lavando louça, assistindo uma série, alguma coisa, vem uma ideia de uma letra, de uma frase, e aquilo eu, pelo menos, anoto para não perder, porque a minha memória é muito ruim. Então, a gente começa a tratar disso, se achou uma ideia legal, uma ideia bacana, compartilhar com os colegas da banda, ver o que eles acharam também, e daí, desse processo, a gente começa a botar a música. Ou, às vezes, esse processo se inverte. Já tem uma melodia, já tem uma harmonia, alguma coisa que achou legal, que ficou bacana, e essa harmonia é compartilhada com os outros colegas da banda. O trabalho autoral no Brasil é uma peleia diária, né? E a gente agradece a tecnologia, aos meios de comunicação informal, né, professor? Que a gente tenha condição e tenha a oportunidade de colocar a nossa música na internet para que todo mundo possa ouvir, possa ver, compartilhar. Se gostou, compartilha, aquela coisa toda. A gente também faz videoclipes, que também é uma parte autoral importante, né? Porque além da música, né, da letra, da construção sonora, a gente busca fazer uma identidade imagética para a nossa música. Assim que a gente tem a oportunidade, a gente cria um roteiro, faz toda a história do clipe com a música, né? Então, aproveitando já, vou fazer propaganda, convido todos, Hard Blues Trio, podem entrar em todas as redes sociais e procurar a gente, no Spotify também, no YouTube também temos clipes muito bacanas. Mas, complementa, Gil, por favor. Eu queria complementar, dizer que parte da pergunta é como é que foi a repercussão, né, com o público.
por todo lugar que a gente passa, eu acho que a galera é positivo, né? Não sei o que vocês acharam das músicas que a gente tocou. Foi legal ou não foi? Obrigado. Então, o pessoal está falando de mídia antes também, a gente, é difícil, né, estar na grande mídia, né, porque a maioria das coisas que toca na televisão, nos canais grandes, né, que passam no Brasil inteiro, é pago, né, a gente tem que pagar para estar lá, Tem que né? pagar, Então é bastante difícil, né, para um artista independente, né, a gente sabe que tudo está muito caro hoje em dia, né, e esse pagar aí não é pouquinho não, é bastante, né, então quando a gente vê lá na Globo, lá tocando, lá, cara, é uma grana violenta aí que precisa para muito dinheiro para estar lá, né? Então a gente vai... Famoso jabá? Famoso jabá, né? Rola até hoje, né? Nas rádios, inclusive, né? Rádio, qualquer rádio maiorzinha aqui, de Porto Alegre, de qualquer lugar, aí se não pagar, não toca, né? Mas a gente vai seguindo a luta e plantando a sementinha aqui e ali, né? Mostrando o nosso trabalho do jeito que a gente consegue e gosta. E o mais importante para nós mesmo é que conquistar cada um assim devagarinho, quem gostou curte lá e segue a gente, quem não gostou também não tem problema, né? O importante é a gente despertar esse interesse e mostrar um pouquinho mais de música pra galera, é isso que a gente gosta de fazer. Isso aí. Então, obrigada, pessoal. Queria dizer que além da Hard Blues Trio, que é um trio, tá vendo? Nós somos só dois, tá faltando um. A gente também tem uma dupla, se chama Old Jules in Danny B, no qual eu toco bateria, ele faz umas guitarras velhas, mistura um monte de coisa. A gente lançou um single recentemente também com um clipe bacana no YouTube. Depois, para quem quiser, eu anoto o nome aí nos arrobas, a gente troca figurinha. E o nome da nossa música, então, é Mundo em HD, para complementar esse lance das mídias e tal, na internet, tecnologia. Vamos lá. Essa música, eu já vou adiantar o assunto, a gente tá... Hoje, galerinha que nasceu há poucos anos, aí já nasceu na era da internet, né? Já com computador, celular, smartphone, tudo, né? E a gente cada vez mais está ligado, né, no celular, assim, tudo é no celular, né? Tudo... vou assistir um show, estou filmando, estou fazendo stories, né? Vou postar no Facebook, no Instagram, tudo que é lugar. E a gente, isso é muito legal, é bacana, né? Ótimo, né? Aliás, para nós que somos músicos é incrível, porque a gente consegue chegar onde não chegaria antes, mas ao mesmo tempo tem um outro lado, né? Porque o mundo continua acontecendo, a natureza, o meio ambiente, né, que a gente tem que proteger, que estamos falando antes aí também. E a gente às vezes não dá bola para isso, né? A gente fica ali ligado na tela do celular, né, no smartphone e tal. E essa música fala um pouquinho disso, é uma crítica, né, pra gente também olhar pro lado, porque senão o mundo vai acabar e a gente vai assistir em HD, né? Por isso que é um mundo em HD. E é mais ou menos assim. Também usa um riff clássico de blues. Na tela da TV.
fazer barulho! Muito bom, muito bom. Isso aí, galera. Não vamos só assistir o mundo em HD, não. Vamos assistir o mundo aqui também, aí, ao Olha céu. esse sol, o jardim que vocês têm Natureza, ali. vamos curtir aí. Vamos curtir a natureza. Obrigado. Certo, muito bom, pessoal, muito bom. Vamos fazer mais uma rodada? Quem pergunta? Quer perguntar, Thiago? Vamos ver. Aproveita. Para quem vai perguntar? O terceiro canal é uma paga dinheiro para o terceiro canal. Eu tenho muitos filhos, o que disser. Começa o tipo do Brasil. Beijo, na minha família, ódio, ódio. Certo, muito bom, tá bom? Beleza, Thiago? Valeu, obrigado. Beleza, palmas aí, gente. Qual é o nome da banda? Vocês tiveram alguma inspiração? Você só veio à cabeça? Como é que foi para pensar num nome assim? Bacana a tua pergunta. Como é que a gente dá o nome a um filho, né? Como é que a gente faz isso, né? A banda é um filho, é um projeto, né? Hard Blues Trio. Pensando do inglês, que é escrito hard, de alguma coisa hard, alguma coisa né? Forte e tal, pesada. Blues, porque a gente tem essa vertente do blues, que nem o Juliano comentou, que é uma vertente que depois se deu origem a todos os outros estilos que vieram depois, ou pelo menos a maioria, né? E trio, porque somos três. Então, é como se fosse um blues mais forte, um blues mais pegado, né? Em relação à dupla, ou Julius e Danny B, é o velho Julius. A gente fez um trocadilho com os nossos nomes, né? Juliano, a gente fez então o velho Julius, ou Julius, e Danny B. Danny é o meu nome, e eu queria que essa personagem, que a gente acabou criando personagens, né, para fazer essa dupla, tivesse algo de libertação, de ser livre, né? Então, do inglês be, com um E só, é o negócio de ser. Eu sou, estou e quero ser e azar. Sou é isso aí, né? E a gente botou 2 Es, que do inglês be vem de abelha. Então ficou uma coisa fofinha. Então, tipo, Danny B, somos fofinhos e queremos ser o que quisermos. Então, mais ou menos por aí. Não sei se respondi a tua pergunta. Beleza, isso aí. Tá na mão. David, levantou a mão, é isso? Para quem pergunta? Professor Marcel. Primeiro, boa tarde a todo mundo. Boa tarde. Agradeço a oportunidade. Eu queria comentar, eu vi o senhor comentou sobre, não foi o que o senhor falou, mas o senhor comentou sobre a questão de um sistema opressor e tal, nesse âmbito do racismo, e o senhor citou o âmbito policial. Então, o senhor citou que por uma maior quantidade de negros presos, né? Mas a gente sabe que a maioria mesmo da população carcerária ela é parda, porque isso é explicado quando a gente vê que a maioria da população brasileira é parda. E eu queria perguntar para o senhor se, quando a maioria dos presos pela polícia são negros, a polícia é racista. Quando a maior quantidade de policiais mortos é negra, os bandidos também são racistas? Que pergunta excelente. Bom, vamos começar esclarecendo algumas coisas. Dentro do Brasil, a gente é um dos únicos países que se divide, tem a criação da raça, né, tem a questão da definição de raça, e se divide em pardos, pretos, indígenas, brancos e amarelos, tá? Então, para o IBGE, negros são a população preta e parda, tá? Então, quando a malha carcerária, quando eu falo que é a maioria negra, sim, a maioria é parda. Quando eu comento que a maioria das pessoas mortas pela polícia são pretas, sim, a polícia é racista. E quando a maioria dos policiais mortos são negros, não são os ladrões que são
racistas, é uma sociedade toda racista. É o reflexo da nossa sociedade. Nós somos isso que é refletido, entendeu? Quando eu comento que a questão do racismo estrutural e institucional, ela vai muito além disso que a gente só vê. Quando eu falo, por exemplo, não sei se vocês acompanharam, há poucos dias teve um engenheiro gaúcho que foi assassinado numa blitz pela polícia. Ele estava indo para o trabalho, ele era o único negro dentro do carro, na cidade de Marau, uma cidade de colonização alemã, e houve um assalto na cidade e o carro que ele estava indo foi parado na blitz. Ao descer, o carro já estava sendo alvejado por tiros. Ele foi pegar o celular para mostrar a identidade digital e ele acabou sendo alvejado por mais tiros, e a alegação foi legítima defesa imaginária. Quando a polícia entra numa favela, ela entra atirando porque ela sabe que a maioria é negra. Quando a gente, isso não sou eu que estou falando, isso são dados do observatório. Esses dados todos estão relatados, existem estudos em relação a isso. Já te dou a palavra. E quando acontece esse tipo de coisa, a gente está aí, a gente vê isso. Agora a mídia nos mostra muito isso, né? A polícia age de duas formas, uma dentro da favela e outro quando ela está nos grandes centros. A polícia, quando é chamada para uma periferia, ela age de uma forma muito mais truculenta. O número de mortos de pessoas negras no Brasil pela polícia é muito maior. E a maioria de crimes, sabia que a maioria dos traficantes brasileiros são brancos, mas a maioria de presos por tráfico no Brasil são negros. Os líderes das facções criminosas no Brasil são brancos, mas quem é preso é os negros. Entendeu? Então, quando um policial morre, afirmo, não os bandidos, se esses bandidos são fruto da sociedade, podemos afirmar que sim, eles também são racistas. Porque nós vivemos uma sociedade racista. Nós vivemos uma sociedade que a valorização dos negros sempre é levada em consideração. As pessoas não entendem isso, né? As pessoas, por exemplo, há poucos dias, próximo aqui, nós tivemos, não vou lembrar o nome dele, assassinado no Carrefour, né? Pessoal, mas isso não foi racismo. As pessoas associam o ato de racismo somente quando a gente fala: estou batendo em ti porque você é negro. Não, não é assim. É quando a polícia chega e age de uma forma com uma pessoa negra e age de outra forma com uma pessoa branca. Isso é o racismo. Os seguranças no Carrefour, quando começam a discutir com ele, independente do caso, levam ele direto para o estacionamento no subsídios que mais morrem no mundo todo, mas também é uma das que mais mata. Era isso. Muito bem. Marcel comentou que alguém ia fazer o repique, não? Quer fazer? Vai lá. Bom, então, pelo que o senhor respondeu, que quando a polícia entra na favela, ela entra atirando porque lá a maioria são negros. Eu acredito que isso não é verdade, porque grande parte dos policiais que também sobem a favela também são negros. Isso seria o quê? Um racismo negro contra um negro? Olha só, isso não é verdade, essa é a tua opinião. Os dados mostram, no Rio de Janeiro, olha só, no Brasil, um negro é morto a cada 23 minutos. Nós iniciamos aqui 2h30. 5 pessoas já morreram, 5 negros já morreram. Todas as atividades da polícia do Rio de Janeiro, ela é 65% maior do que em atividades brancas. Há poucos dias viralizou a mesma equipe policial, não sei se vocês lembram, era um cara grandão, a polícia foi chamada, e a mesma guarnição foi nessa zona, uma zona rica do Rio de Janeiro. E quando ela chegou lá, eles discutiram com o cara, ele nem preso foi. Quando ela chegou na favela, é aquele caso que eles botam o joelho no pescoço da mulher. É a mesma guarnição. Isso acontece por uma desvalorização.
enquanto a gente não entender que isso é parte do racismo estrutural, não adianta nem nós discutirmos nada. Se nós não entendermos que as pessoas negras são tratadas de forma diferente, e isso acontece mesmo por pessoas negras, sim, o segurança do supermercado que segue a outra pessoa negra, ele muitas vezes ele é negro. Agora, há poucos dias nós tivemos uma loja que tinha o Zara Zerou, os seguranças eram negros. Isso acontece porque tu está dentro do sistema. É um sistema todo. Dizer que isso não faz parte, que isso não é racismo, não tem como, gente. O racismo é praticado por todas as pessoas. Ele é praticado por pessoas boas, ele é praticado por pessoas ruins, e o racismo não está só na agressão verbal. Ele também está em pequenas atitudes que a gente faz, em pequenas atitudes que a gente acha, não, mas isso não é racismo. Sim, é racismo. Ontem conversava com um aluno sobre, a gente sempre tenta justificar, né? Ah, mas isso não é racismo, olha só. Conversando com colegas também, porque muitas vezes a gente quer justificar, não, eu não sou racista porque eu tenho amigos negros, né? É uma segurança da pessoa que ela não entende isso como uma ofensa, mas para quem é negro, isso dói. É a mesma coisa eu dizer para vocês, eu não sou machista, eu até deixo a minha namorada conversar comigo, falar as coisas que ela quer, e isso é o que a gente não entende. E quando eu falo para ti que a polícia, mesmo sendo negra, que mata, é porque ela está dentro de um sistema. Ela está dentro de um sistema onde aquela região acontece muito mais. Vamos pegar Porto Alegre aqui, né? Os bairros com mais mortes são de maiorias negras. A maioria de mortes, ela não acontece no Moinhos de Vento. A maioria dos assassinatos não acontece no Moinhos de Vento, no Moinho de Deus, eles acontecem na periferia. Qual é a cor da periferia? Entendeu? Então, tu entende que quando o policial negro mata outro negro, isso é o racismo estrutural. Isso faz parte de um racismo onde a sociedade entende aquilo como algo natural, entendeu? Então, claro que eu não estou dizendo que o policial ele vai lá e seleciona, eu vou matar esse porque é negro, mas eles agem de forma mais truculenta porque aquela comunidade toda é negra e não vai dar problema. Não vai dar problema, assim como não deu no Rio de Janeiro, claro que agora eles foram julgados. Mas vocês lembram do caso do músico que tomou 200 e poucos tiros? Qual lugar no Rio de Janeiro que eles fazem uma abordagem numa zona rica, que eles dão 200 tiros no carro? Beleza? Era isso. Certo, gente. Debate aqui no Altas Aulas. Muito bem. Vamos lá. Perguntas? Vamos lá. Eu gostaria de falar uma coisa que, inclusive, a gente vê bastante às vezes, que é uma vez de um negro estar falando com outro negro e estar fazendo um racismo, de certa forma, com a pessoa da mesma cor, por exemplo. Não estou querendo ser racista falando isso, mas é isso que eu quero dizer, entendeu? Eu gostaria de fazer a pergunta sobre por que às vezes as pessoas falam que o branco está cometendo racismo por estar falando com um negro, falar de, por exemplo, falar, tu é preto ou alguma coisa assim, e quando vem um negro falar com outro negro, não tem problema. Essa pergunta é muito boa e também ela vem muito do que está acontecendo agora, né? Há poucos meses atrás a gente teve uma fala muito forte sobre o racismo reverso, tá? Racismo, desculpa, como é que é teu nome? Jorge. O racismo, ele acontece quando ele é praticado, tá? Por um grupo que tem o poder sobre um outro grupo que foi oprimido, tá? Historicamente. Então, quando um branco pratica o racismo com um negro, é racismo, certo? Agora, quando o negro pratica um ato discriminatório ou preconceito com o branco, ele não é racista. Isso não é racismo, porque o branco, historicamente no Brasil, ele é o oprimido e o opressor é o branco. O negro é o oprimido e o branco é o opressor. Entendeu? Então aí nós temos um ato de discriminação
pode ser um ato de preconceito, mas não de racismo. Agora, quando a gente vê um ato de racismo entre negros, isso é um pouco mais complicado, porque ele transcende coisas muito maiores, que é a auto-identificação. Tá? Quando eu comento com os alunos, e se nós fizermos isso agora, tem muitos alunos que são negros e eles não se identificam negros. Eles são pessoas retintas, bem pretas, mas elas acham que são brancas. Então, nesse pensamento dela, ela tem a ideia de que ela é superior ao seu amigo, ao seu colega que é negro. Entendeu? Então, pode ser um ato de racismo. Inicialmente começa com preconceito, mas parte da ideia dela ter uma superioridade, um privilégio, que muitas vezes ela não tem. Mas na mente dela, na ideia dela, ela vai fazer aquilo ali, então ela age de forma racista com seu amigo, também negro, mas muitas vezes ela não se identifica naquela cor. Certo? Certo, gente? Beleza? Eu tô vendo esse lado aqui meio assim, né? Um pouco apagado, tô vendo mais pessoas aqui participar. Quem quer fazer a leitura de uma pergunta? Quem se habilita? Porque a questão de gênero não é tratada na sala de aula. Por que as questões de gênero não são tratadas em sala de aula? David, contigo. Eita, nós. Vamos lá. Por que as questões de gênero não são tratadas na sala de aula? Bom, primeiro eu acho que a gente precisa fazer essa pergunta para a diretoria da escola. Por que esse tema não está sendo debatido na escola? Para que a gente possa entender por que questões de gênero não vão ser debatidas nas escolas. Eu suspeito, e muitas vezes, talvez aqui, acredito que não, porque aqui é um ambiente tranquilo, saudável e harmonioso para que esses debates ocorram. Prova disso que a gente está aqui hoje debatendo vários assuntos tratados como polêmicos pela sociedade geral. Mas eu acho também que é muito dessa ideia de já termos superado esse debate de gênero, né? Então não, hoje em dia as mulheres é a maioria da população, a gente já vê elas em vários locais de trabalho, de TV. Aqui na escola, se a gente for ver, talvez, assim, olhando, a maioria são professoras, são pessoas do gênero feminino, a diretoria também é uma mulher, e a gente pensa que, por estar num ambiente onde a maioria das pessoas que estão ali fazem parte de um determinado grupo, e aqui falando sobre o gênero feminino, a mulher, a gente acha que a gente não precisa conversar sobre isso. Então, acho que é justamente desse falso positivo, e a gente está falando sobre a representatividade, também não basta ter só um número X de pessoas, mas como a gente aborda esse tema, como que a gente traz isso para o nosso dia a dia. Será que na sala de professores, lá também, acredito que não, né? Não entendo muito sobre a forma de pagamento aqui da prefeitura, mas trazendo, por exemplo, falando um pouco aqui da escola específico, mas teve um caso muito emblemático de uma universidade em Londres, em que um professor teve a coragem de dizer o seu salário para suas colegas professoras. E quando ele fez isso, as professoras descobriam que a mesma posição, com os mesmos anos de estudo, com as mesmas graduações, enfim, elas ganhavam quase 20% a menos naquela instituição. Então, para vocês verem, lá também tinha uma maioria feminina, porque se a gente for ver, claro, aqui no Brasil as mulheres acabam ascendendo ao ensino superior em grande maioria, mas mesmo assim elas acabam ganhando menos. Não sei se isso acontece aqui, mas a prefeitura deveria estar olhando para isso, caso esteja acontecendo. Mas a primeira pergunta é, vocês instigarem isso dos professores. Não quero colocar aqui os professores, né, o corpo docente aqui nessa responsabilidade, mas é também de cobrar, de incitar, de vocês trazerem um tema para a sala de aula ou propor uma semana para a gente discutir. Daí, se a gente quiser escolher uma data, a gente pode escolher lá o Dia da Mulher, lá em 8 de março. Vamos fazer uma semana para debater isso. Vamos olhar atentamente para ver se está acontecendo aqui nesse ambiente algum tipo de machismo ou não. Então,
parte muito de vocês também essa problematização e essa discussão. A pergunta é da turma C12 e é: qual o local do mundo que tem mais queimas florestais? Na atualidade, eu acho que vocês sabem a resposta, né? O Brasil é o maior desmatador de florestas atualmente. Não só da floresta, mas do Cerrado, do Pantanal. Então o Brasil está no topo hoje dos 10 piores desmatadores do mundo. Obrigada. Obrigado, professora Andréia. Para pegar o lanche lá, certo? Beleza? Gurizada, tudo com vocês? Vamos lá. Feito aí, vamos nessa.